Fala pessoal, aqui quem fala é Nico Oliveira e provavelmente você já deve ter escutado essa fala aqui. Não tem jogo, não tem game falando de amor, não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas dizem que na verdade isso foi tirado de contexto, né? Sei. Não foi isso que o presidente Lauers quis dizer e por aí vai, né? Eu acho que não, eu acho que esse povo é safado e eles se contradizem a cada momento, né? Às vezes eles estão atacando ali um grupo, daqui a pouco eles falam que não, a gente não fez isso, né? Agora, recentemente, com os aumentos que teríamos aí em alguns periféricos, né? Eles, daqueles 1.200 produtos, apenas 100 e pouquinho saíram e eles tiraram alguns produtos gamers do meio. Ó, pra você ver como é que os caras queriam voto mesmo. Eu acho que deveriam ter outros produtos, né? Porque eu sou gamer. Eu quero que os produtos para computador realmente não subam o valor, não subam o preço. Mas eu prefiro que subam o preço de produtos game, essas coisas, do que produtos para comer, produtos da área da saúde, por aí vai. Eu prefiro, porque saúde e alimentação vem em primeiro lugar. Infelizmente aqui no Brasil a gente paga muito caro. O que me fez estar trazendo esse vídeo para vocês foi nesse vídeo aqui no Tok Tok, né, onde o cara faz uma montagem com a fala do Lula, daí ele mostra, acho que vocês já viram alguma montagem parecida com essa, né? Então ele mostra uns par de jogo, falando realmente de amor, falando realmente das coisas, né? Aí tem alguns aqui, filho da mãe, que vem aqui concordar com a fala dele, né? Que God of War é 95% guerra, 99% guerra. Compactuando com a fala, né? Independente se foi tirado de contexto ou se foi numa outra época. Talvez hoje ele tenha uma visão mais abrangente em relação a isso daí, né? Posso ter mudado. Quem não muda, né, mano? Eu mudo. Você não muda? Vocês não mudam? Eu mudo. Eu mudo de ideia assim às vezes. Eu falo, pô, cara, realmente eu acho que o que você falou tem razão. Aí eu melhoro, né? Eu evoluo, né? Acho que tem muita pessoa que precisa dar uma evoluída. Com certeza. Aí teve um cara que falou aqui, mano, ó, tô rolando os comentários aqui. Aí teve um comentário que disse o seguinte, não sei se eu vou conseguir achar ele, né? Porque são vários comentários. Disse o seguinte, que na verdade, porque esse político aqui é de esquerda, tá, gente? Não me diga. Ele falou o seguinte, que na verdade quem mais censura os games, quem mais persegue os games, não com essas palavras, infelizmente eu não pude achar aqui, eu lembro que eu respondi ele, é a direita. Ele falou que a direita é o partido ali, né? Os partidos da direita são os que mais acabam com os games porque eles são conservadores. Mano, você acha que alguém de direita não pode gostar de um funk? Você acha que alguém de direita não pode gostar de um carnaval? Você acha que alguém de direita não pode gostar de tomar ali, encher a cara? Oxê, para, gente. Não sei onde se formou na cabeça desse povo que quem é de direita é de igreja, é, sabe, não sei o que. Eu vi um vídeo de um ateu aqui falando umas coisas, umas bobagens aqui, tá ligado? Enfim, é a crença dele. Aí, o comentário lá, cadê os bolsonaristas pra ouvir isso daqui? Tipo, falando aqui, ó, ouve que o que esse cara tá falando tem coerência, né? Ô, pelo amor de Deus, cara. O cara que é direita, ele pode ser tudo, cara. Direita ali, na verdade, é só, tipo, princípios, ideias, né? Não é só, tipo, não sei, eu não saberia explicar certinho. Não sei de nada, não sou... Mano. Mas daí o povo fica com essa frescura no nariz, cara. Cara, eu sou de direita, eu não fico indo pra igreja, não. Vagabundo. Eles ficam com essa frescura no nariz de ficar atacando a família, ficar atacando a religião delas. Só que na época de campanha, o líder deles e muitos outros também aí, deputado, prefeito, vai tudo na igreja, cara. Ah, mas qual é, né, cara? Isso também é uma incoerência. Mas vamos voltar pro tema aqui, pra parte do jogo, né? Então é a direita mesmo, né, cara, que acaba com os jogos, né? Que não deixa em nada. Mano, eu acho que a direita, não sei se vocês sabem, a direita ela sempre foi assim. Eu também penso dessa forma. Não só eu, como a grande maioria das pessoas que eu converso. Elas têm esse simples pensamento. Se é uma coisa que eu não gosto, eu não consumo. Eu não vou lá naquele determinado local. Se é uma coisa que eu não quero, simplesmente eu deixo pra lá e saio. Já eles não querem. Eles querem que
proíba, eles querem derrubar, eles fazem ali motim, é isso que acontece com eles. Eles querem acabar, destruir aquilo. Simples. E isso não sou eu que estou dizendo. Eu acho que muitos de vocês podem concordar comigo. É que nem o último debate ali do Richard contra os veganos ali. Os veganos, eles não querem simplesmente que você entenda ali que, sabe, viver a vida deles. Em vez deles não comer a carne, fazer a dieta deles ali, não, eles querem que você não come carne. Aí eles começam a fazer protesto, começam a atacar, né, os criadores ali e sabe, tudo mais. Você já conhece, né? Em vez de simplesmente, não, deixa pra lá. Aí o Richard expõe a hipocrisia deles lá, enfim. Aqui, ó, vocês podem até ver, deixa eu mostrar pra vocês, eu tava fazendo uma pesquisinha aqui, ó. E o que eu queria saber, até perigoso até tomar no nariz. Mano, eu não gosto de fazer esse tipo de pesquisa, porque senão às vezes eu vou acabar tomando no nariz, né? E eu queria saber aqui, ó, não dá pra ver o começo, o início, mas eu tinha perguntado pro próprio, a Genine agora, né? Ela sempre fica ali do lado do Google, quando você antigamente tinha as abas todos, imagens, shopping, vídeo, agora tem a abinha do lado chamada IA, que ali ele te ajuda a você fazer algumas pesquisas, né? Mas também tem outras melhores, se você preferir ir talvez no ChatGPT. Eu vou dar uma olhada no ChatGPT para ver aqui, mas por enquanto vamos dar uma olhada para ver o que a Genine acabou me mostrando aqui. Vamos lá. Eu perguntei para ela, né? Eu queria saber de um vídeo onde acontece um caso, houve uma espécie de abuso coletivo. Eu vi um vídeo de um cara falando sobre esse assunto e ele disse que foi naquele jogo chamado DayZ, mas eu não sei se ele confundiu as bolas ou se eu confundi as bolas. E como todo mundo precisa de prova de hoje em dia, meu Deus, cara, você não pode falar sobre um determinado conteúdo e não mostrar a fonte, né? Então, no caso, eu queria mostrar a fonte do motivo de eu estar gravando esse vídeo, que foi o comentário do cara lá que falou que, na verdade, quem estraga os jogos, os games, é a direita, porque eles são conservadores e não gosta, né? Então, o pessoal tá começando a colocar isso na cabeça, deles mesmo, né? E espalhar essa mentira pra cima e pra baixo, que é a direita que acaba com os jogos, sendo que nós quer saber só do jogo livre, né? É eles que ficam aí censurando um umbigo de personagem, né? Brigando aí com a empresa para censurar uma carcinha ali, né? Para não deixar a gente olhar pro céu. É eles que fica fazendo essa frescura no cu, né? Canalhas 1000 vezes! Aí ele falou assim, ó: o vídeo em qual se refere provavelmente se trata da polêmica em torno de um jogo que simula situações de violência, mas que são obras de ficção ou simulação digitais e não casos reais. Isso, né? Eu tava colocando aqui, ele já tava colocando, não, isso não pode, não, cara, eu não quero ver casos reais de abuso nem nada do tipo, não, seu filho da mãe, eu quero saber em relação ao jogo. Entendeu? Ele cita um caso chamado No Mercy. E esse jogo aqui, mano, eu não sabia desse jogo, tá? Deixa eu mostrar aqui, tem imagens dele em 4K. Aqui, ó. Eu não sabia desse jogo, tá, mano? Se vocês ficaram sabendo desse jogo, deixem aí nos comentários. Eu mesmo não fiquei sabendo desse jogo, mano. Esse jogo aqui, mano, se trata de um jogo que você tem uns diálogos ali e você acaba tendo relações com um NPC ali dentro do jogo e às vezes essas relações não são consensuais. Então, até esse cara aqui, ó, nesse vídeo, deixa eu pausar, deixa eu ver o outro vídeo aqui, ó, deixa eu ver se eu acho o vídeo dele. Aqui, ó. Ele diz o seguinte, ele fala que inclusive ele e outras organizações se juntaram para acabar com esse jogo, né? Fizeram um jogo sobre mulheres na Steam. Já avisei que vai dar merda isso. Então, na verdade, o que esse jogo eu acho que retrata, né, mano? Se eu não me engano, se for pra ver certinho isso daí, já tem jogos totalmente sexuais ali na Steam, até pesados, que a gente não pode nem jogá-los ali numa live. São jogos exclusivamente para você jogar no canto do seu quarto sozinho. Tem diversos jogos sexuais aí, mas esse jogo em específico, gente, eu acho que ele tem o seguinte propósito: sexo. Esse jogo, ele talvez é feito para reproduzir alguns vídeos mais 18 que estão espalhados pela internet inteira aí, estão livres e soltos. Você simplesmente vai lá no seu site favorito aleatório que você for procurar e vai ter uma categoria lá, né? Vai ter alguns vídeos que simplesmente, principalmente os vídeos asiáticos, coreanos, eles têm essa pegada. O personagem tá lá de boa limpando a casa, o personagem tá lá de boa andando pela rua, chega um cara lá e puxa ela pra um beco, chega um cara lá na casa dela, o cara invade a casa dela e faz sexo. Meu Deus!
Esses tipos de conteúdo são fortíssimos, gente, são muito visualizados. Então simplesmente, na minha opinião, não sei se esse foi o propósito dele, foi criar um jogo, já que tem diversos jogos sexuais aí, foi criar um jogo nessa pegada. Então eu não sei, não me aprofundei quais são a sinopse do jogo, porque o jogo parece que já foi até banido. Então ele fala sobre algumas coisas aqui. Deixa eu ver se a gente consegue achar um trechinho aqui do que ele fala sobre esse jogo, né, mano? Existe um jogo que, infelizmente, ele defende o abuso contra mulheres. Um crime gravíssimo. E a gente tem que fazer esse vídeo aqui no Drops de Jogos. Vamos rodar a vinheta. Se inscreve no canal e curte o vídeo pra ele chegar em mais pessoas. Fala galera, meu nome é jornalista, editor-chefe. Hoje um vídeo sem muito humor, mas com muita informação pra vocês não perderem essa informação que é trazida pelo meu colega, pelo nosso repórter. Um jogo que defende estupro, gente, sem dúvida. É importantíssimo a gente falar disso, que é crime, inclusive. No Mercy, então, jogos de abuso não violam as regras do Steam. Vamos entender aqui. Avisa, esse texto pode possuir gatilhos de abuso e... Como assim um vídeo, análise dele, fez a reportagem dele ali? Como que você olhando ou você lendo vai te causar gatilhos, mano? Cuidado, isso aqui pode te causar gatilhos. Então de repente eu tô vendo o vídeo dele, que ele tá falando sobre esse jogo, né? Aí eu falo, eita, acontece isso mesmo? Tá, porra, eu vou fazer na vida real. Ah, vai tomar no seu cu também, eu acho, assim. Desculpa, eu tô sendo talvez ignorante nesse caso aqui. As de segurança do Steam foram colocadas à prova e consideradas praticamente inexistentes. O motivo é a plataforma ter liberado a venda do jogo No Mercy, um game pornô de violência contra mulheres. O problema do jogo não é a pornografia em si, mas o contexto em que ela existe, porque este não é apenas um jogo de cenas de sexo, mas que coloca o abuso como principal objetivo. O jogo é uma visual novel 3D em que você controla um homem que resolve se vingar da infidelidade da mãe, abusando de todas as mulheres da família, incluindo a própria mãe. O jogo tem como slogan, seja o pior pesadelo de qualquer mulher, e a descrição dele na plataforma falava sobre não aceitar um não como resposta. De acordo com algumas reviews... Realmente, se for... Não, eu... Mas também é covardia do cara também, né, mano? Pra se vingar da mãe, ele sai fudendo a família inteira. Ah, não, aí não. É foda. Até parece um roteiro aí de alguns filmes que tem por aí. Como bem explica alguém que teve contato com o jogo, ele não é apenas um game de conteúdo adulto, mas é um jogo todo baseado em abuso mental e físico das personagens. Após o jogo ser banido na Austrália, Canadá e no Reino Unido, condenado por diversas organizações de proteção à mulher, a desenvolvedora Zerat Games resolveu remover o No Mercy da plataforma, mas não sem antes cagar pelos dedos. Em uma mensagem para a comunidade publicada nesta quinta, os criadores falam que No Mercy é apenas um jogo e que os críticos deveriam ser mais abertos a fetiches que não ferem ninguém, mesmo aqueles que a maioria das pessoas podem considerar doentios. Não, meu amigo, aí você tem uma clara incitação ao crime dentro do ambiente gamer que já é misógino, já é violento com as mulheres. É um absurdo um jogo desses ter sido permitido, gente. Sim, tem que ter censura no caso desse jogo, tem que ter regulação e fiscalização. Então esse cara aí, gente, não é falando não tem como provar, né? Já viu aquele meme do Dexter, né? Eu sei, mas eu não posso provar. É literalmente de esquerda. Dá pra ver pela capa dos outros vídeos dele, né? Ele realmente, como ele acabou de dizer, ele é daquele grupinho que acha que os jogos são misóginos, que os jogos são machistas, né? Não são só as organizações feministas, a gente tá formando homens doentes com esse. Não é um joguinho de tiro que já tem suas outras problemáticas para a indústria de armas. Mas isso aqui é um absurdo completo. Então, gente, enfim, eu tava procurando uma coisa e acabei achando essa. Então ele tá ferrado, mano, ele não vai conseguir jogar jogo nenhum. Então você viu que ele ataca, né? Que a maioria dos jogos são misóginos, né? Que não gostam de mulher, que atacam as mulheres. É que nem lá do Hong Kong, lá que eles falou que o Hong Kong é um jogo machista porque não tem mulheres, né? Um jogo que é cheio de monstro lá, tem monstro. Essa fala do Alexandre de Moraes, também antiga, gente, ela já foi tirada de contexto várias vezes, mas ela pode se encaixar, porque ela é um pouco abrangente no meu ponto de vista. E o que é que o Alexandre Moroso fala nesse vídeo aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês, ó, dá uma olhada aí, ó. E essa é uma fala antiga, tem uns 2 anos já, tá, gente? Uma legislação protetiva em relação a isso. Então nós precisamos, de uma vez por todas, determinar que o que não pode ser feito na vida real, no mundo real, não pode ser feito no mundo virtual.
Para mim bastaria, presidente Lula, um artigo na lei a ser regulamentado pelo Congresso. Tipo assim, gente, aqui tá totalmente tirado de contexto. O que eles estão ali falando ali não condiz com os games em si. Mas, como às vezes a lei do Brasil ela é um pouco falha, ela não é nítida, algumas pessoas falaram, né, que um tempo atrás, da mesma forma que ele falava o que vídeos de personagens fictícios ali, pessoal que gosta de consumir não era crime, já tinha uma outra lei dizendo que era crime. Hoje parece que depois, ainda mais com a lei Felca, realmente, gente, se você estiver consumindo vídeo de loli, personagem ali, você vai tomar no seu toba. Você tá falando sério? Tem essa discussão aí, eu não vou me aprofundar, mas parece que é isso. Inclusive até o Discord, se você ficar compartilhando muito dessas imagenzinhas lá, a IA deles ali pegar, ele vai te banir e ainda é perigoso te colocar na mira ali. O pessoal que vai atrás do Pedro, você vai estar na lista deles. Então tem essa armada aí, tem vídeo, tem advogado, eu já falei em outro vídeo também. Só que por mais que eles estejam falando desse caso aí, né, que repercutiu, da molecada que entrava no Discord, em redes sociais pra se mutilar ou para fazer desafio que acabavam perdendo a vida e tudo mais, isso também pode acabar respingando nos games, tá, gente? Principalmente você viu ali o tal de No Mercy que acabou sendo derrubado. Um jogo que defende estupro, gente, sem dúvida. É importantíssimo a gente falar disso, que é crime, inclusive. O que não pode ser feito na vida real, no mundo real, não pode ser feito no mundo virtual. E há diversos casos que às vezes o jogo nem tá tratando sobre aquele assunto específico, mas um determinado momento, uma determinada cena pode acabar até virando notícia de jornal. Por exemplo, eu acho que é o Call of Duty Modern Warfare, agora eu não me lembro qual a versão, onde tem aquela cena clássica do aeroporto, onde eles entram atirando em várias pessoas. Então, eles falam que é a direita que fica enchendo o saco, mas no caso de Resident Evil, aconteceu algo similar. Resident Evil 5, gente. A grande maioria dos militantes ataca o Resident Evil 5, né, chamando ele de racista, porque lá os personagens ficam atacando, ficam atirando em diversos zumbis negros, né? Aí até acho que não sei se é um dos dubladores ou um dos desenvolvedores do jogo ali, falaram, pô gente, o jogo tá se passando na África, né mano? Se esse jogo tivesse passando lá na China, ia ter uns par de zumbi chinês. Se tivesse aqui no Brasil, ia ter talvez um mesclado ali, né? Uma variação de zumbi, mas o zumbi tava na África, mano. Os caras tava lá na África. É claro que ia ter só zumbi negro, cara. Aí os caras falaram que o jogo é racista por causa disso. Outra coisa que essa fala do Alexandre de Moraes pode respingar é nesse aqui, ó. Eu consegui achar o jogo, não foi no DayZ, mas sim esse jogo aqui, ó. Um metaverso, né? É um jogo de realidade virtual, né? Ele ganhou repercussão em 2024 aqui, ó, no final de 2023. O que aconteceu? Uma adolescente britânica de 16 anos relatou que o seu avatar foi estrupado Você tá rindo? por um grupo de homens adultos enquanto ela usava um headset de realidade virtual. Onde ocorreu? O incidente aconteceu em uma sala virtual imersiva. Embora o nome exato do jogo não tenha sido divulgado, inicialmente por questões de privacidade da vítima, muitos especialistas associaram o ambiente da plataforma como o Warzone World da Meta ou jogos similares de VR. Polêmica: a polícia do Reino Unido abriu uma investigação emitida sobre o caso. A grande discussão foi que, embora não tenha havido abuso físico real, contato entre os corpos, a natureza imersiva do VR fez com que a vítima sofresse um trauma psicológico comparável de uma agressão, né, real. Não sei se parece que os caras foi até indiciado. Eu acho que aqui até fala um pouco mais, né? Eu acho que tem até aqui, ó. É só pesquisar em relação a isso aqui, gente, ó, sobre esse caso. O caso do estupro coletivo no metaverso. Então, gente, isso aqui pode até se encaixar muito bem nas falas do Alexandre de Moraes. O que não pode ser feito no mundo virtual não pode ser feito no mundo real. E muito jogo ia tomar no toba em relação a isso daí, cara. É foda. Imagine você jogando ali um GTA da vida e sai atropelando todo mundo e de repente eles falam que não, você tem que jogar certinho, bonitinho. Mas vale ressaltar, tá, gente, que a gente não tá querendo normalizar ou achar que isso é legal. O que a gente tenta passar pro pessoal, na grande maioria das vezes, é dizer que, por mais que algumas coisas sejam realmente pesadas, por mais que alguma coisa realmente seja delicadas, eu acho que estando dentro de um mundo virtual, do mundo fictício, elas são
aceitáveis ou válidas porque não condiz com a realidade. Porque é mais ou menos assim, eles começam proibindo uma coisa, daqui a pouco eles estão proibindo tudo. O que na verdade isso não pode ser aceito ou talvez ser vendido para menores, disponível em plataformas family friendly, onde tem um alto nível de concentração ou de visita, né? Muitas crianças frequentando aquele local, aquele site. Então, de fato, esses conteúdos, esses jogos não podem estar lá. A gente sabe que a plataforma da Steam vende diversos jogos realmente pesados. Eu acho que todos vocês sabem disso. Se você não viu esses jogos, gente, é porque você está com o filtro da Steam ativado. Ele já vem ativado, acho que nativamente, e ali, cara, ele barra a grande maioria dos jogos mais 18. Mesmo você pesquisando, você não vai conseguir achar. Na minha opinião, eu acho que isso já vem ativo justamente para precaver, né? Para proteger a criança que está acessando ali, o jovem, o adolescente. Se a plataforma não pudesse distribuir ou consumir esses tipos de jogos, aí a gente até entende. É como a gente estava debatendo com o pessoal. O ser adulto, ele pode ver tudo e pode consumir tudo, mas ele deve arcar com as consequências dos seus atos, mas na realidade, não no mundo virtual. A gente sabe que realmente alguns jogos, alguns temas podem de fato influenciar certo tipo de pessoas, né? Ou às vezes aquela pessoa simplesmente está indo lá com esse propósito, né? De satisfazer a sua fantasia por meio de um jogo ou por aí vai. A gente sabe que algumas pessoas são de fato alienadas, mas é uma pequena parcela, cara. E essa pequena parcela deve sim ser punida caso venha querer reproduzir quaisquer atos que viram em um jogo, em uma série, em um filme. Elas devem responder, devem ser julgadas, presas, punidas. Só que quando se trata da fantasia, da ficção, filmes, jogos que retratam talvez casos reais, histórias criminosas, é complicado quando o pessoal começa a querer proibir ou censurar alguns casos, porque isso vai variar de pessoa para pessoa, cara. Vocês viram ali que até o próprio Resident Evil foi considerado um jogo, segundo alguns críticos, alguns jornalistas, como um jogo racista. Então o game do Wukong, que foi considerado machista porque não tinha personagem feminina, sendo que lá só tinha monstros, e outros casos que a gente já viu até hoje na internet, que de fato a gente vê que os caras tá simplesmente militando em cima do jogo e atrapalhando a produção, se juntando através de grupos aí para derrubar o game, para censurar o game, e às vezes eles nem jogam, tá ligado? Às vezes eles nem consomem aquilo lá, e a grande maioria, não são todos, mas a maioria se tratam de grupos de esquerda, militantes de esquerda querem cancelar esses jogos por motivos banais ou por simplesmente confundirem a ficção com a realidade. E eles se juntam ali com a política, né, mano? Quando eles não conseguem, eles partem pro lado da política. Então vai atrás de políticos influentes ali, de alguns partidos, e começam a fazer essas censuras, né, dentro dos jogos. Isso de certa forma é muito chato. E como eu falei pra vocês, é abrangente porque a gente não tá simplesmente querendo defender aquilo, isso, que nem eles ficam falando. É simplesmente a liberdade de expressão. Porque pra mim, na minha ideia, aqueles crimes que o Alexandre de Moroso estava falando em seu vídeo não são em nenhum momento crimes virtuais. Eles acontecem de fato na internet, mas suas vítimas são pessoas reais. Então isso não tem nada a ver com a internet. E aí os caras podem simplesmente desconstruir, distorcer aquela fala para conseguir acabar com a liberdade de expressão em diversos games e por aí vai. Na minha opinião, resumindo, a gente tem a seguinte ideia: desde que não tenha-se vítima real, não pode ser considerado crime. Mas eles não. Esse exemplo aí do No Mercy parece que ele é bem pesado mesmo, e de fato traz um tema bem sensível. Na minha opinião, não merecia ser cancelado, porque se trata apenas de um jogo. E mais uma vez falando, se você adentrar nesses sites, né, mais 18 aí, que a única barreira que vai ter ali para segurar qualquer pessoa de qualquer idade é só um sim e um não, vai lhe perguntar: você tem 18 anos? Tenho. Você entra e lá vai ter temas totalmente muito mais pesados do que esse jogo tá abordando. Se trata de um jogo mais 18 em uma plataforma que já tem vários jogos mais 18, por que vai proibir? E a proibição é justamente que eles acham que quem jogar aquele tipo de jogo está conivente com aquilo, e ele mesmo até disse nos seus comentários, aquilo que ele falou, gente,
gente, não é a sinopse oficial. Aquilo é uma avaliação das pessoas que jogaram o jogo ali, que cancelaram aquele jogo, né? Às vezes o jogo não tem nem essa pegada, o jogo é simplesmente putaria mesmo. Esse era o foco do jogo, mas eles simplesmente disseram em uma denúncia lá falando que o jogo era conivente, que o jogo defendia aqueles atos. O que vocês têm a dizer sobre isso? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!